Ok, então vamos começar aqui a gravar. Nós vamos gravar a primeira parte da segunda aula de Lab, certo? Na verdade vai ser uma continuação do que a gente viu durante a semana na aula teórica, e aqui nós vamos simplesmente ver alguns conceitos, e depois a gente vai, cada um com o seu respectivo computador, tentar resolver algumas coisas lá no Run Codes, tá bom? O Pedro vai ajudar aqui nessa parte. Pedro, você lembra o que a gente viu na... Você assistiu a aula passada? Ontem? Assisti sim, assisti sim. O que a gente calculou lá no final? Qual foi o grande cálculo que a gente fez lá? O máximo divisor comum, O máximo divisor comum. Quando você aprendia máximo divisor comum na escola, o que o professor ensinava também? fatoração. Ah, fatoração, verdade. Eu ia dizer, é uma coisa legal. Eventualmente a gente vai fazer alguma coisa com fatoração que é bacana, certo? Mas o que mais você aprendia além do máximo divisor comum? Você diz o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum. Então hoje a gente vai calcular o mínimo múltiplo comum, certo? Primeira coisa, a gente viu, para calcular o máximo divisor comum, a gente viu que dava para fazer, primeiro, daquela forma tradicional, fazendo um contador que vai do 1 até chegar no elemento para descobrir qual que é o máximo divisor que ele encontra para os dois elementos. Isso funciona, certo? Certo. Mas aí a gente viu que se a gente quiser calcular isso para alguns números muito grandes, ele vai demorar muito tempo. E tudo bem, se você quiser trabalhar sempre com número pequeno, repara, se você vai trabalhar só com número pequeno, aquilo lá funciona, que é uma beleza. Mas se você quiser trabalhar com número grande, não. Você vai ter que pensar em alguma coisa mais sofisticada. É nessa hora que entra o conceito de algoritmos. Os algoritmos, eles resolvem problemas de forma não necessariamente trivial, certo? Ele resolve, e aí o característico do algoritmo, bem, todo programa você pode tratar como um algoritmo, mas o algoritmo em geral, ele tem lá uma sequência de passos para resolver o problema, essa sequência de passos, ela resolve o problema, mas você tem que provar que ela resolve o problema, provar que ela sempre resolve o problema, provar que ela vai sempre parar, tem várias características que você tem que conseguir com isso. E aí ele é mais elaborado, ele é mais rebuscado. Normalmente você bate o olho no programa, você sabe o que ele está fazendo. Um algoritmo, você fala, cara, o que esse negócio aqui está fazendo? Será que isso aqui funciona? É um pouquinho. Quer dizer, o algoritmo ele é um pouco mais sofisticado. Não quer dizer que também que quando você fica com dúvida, o programa vira algoritmo. Às vezes é só um programa mal feito mesmo, tá? Mas a gente vai calcular o MMC agora. Vamos calcular o MMC, tá bom? Como é que a gente calcula o MMC? Um, Bem, a gente tem o A e o B, e a gente quer calcular o MMC entre o A e o B. Você tem alguma ideia do que a gente poderia fazer? A princípio não me vem nada em mente. Tá. Uma coisa que a gente poderia pensar em fazer é assim. Se a gente começasse, pegasse um contador, vamos chamar esse contador aqui de M, de múltiplo. Se a gente começar esse contador, começando ele com o valor AB. AB, o M, ele é múltiplo de A e B, concorda? Concordo, sim. A única coisa é que pode ser que ele não seja o maior múltiplo de A e B. Pode ser que tenha algum múltiplo menor do que ele. E a gente vai agora procurar um múltiplo que é menor do que ele, um cara que é menor do que o M, mas que também é múltiplo de A e B, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um contador, só que esse contador vai começar em A e B e vai voltar, ele vai decrementar. Em vez de incrementar, ele vai decrementar, tá bom? E aí a gente vai fazer, já que a gente não vai fazer o tradicional do for, que vai de 0 até m menos 1, a gente vai começar do m e vai voltar. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um while em vez do for, que o while é mais geral. E aí, eu vou fazer enquanto o m for maior que zero. Uma das coisas que quando você está programando, que é um pouco estranho, um pouco ruim, é que o while você tem que começar colocando qual é a condição que ele vai parar, mesmo antes de você escrever qual que é as coisas que ele vai calcular, tá? Mas não tem nenhum problema. A gente vai... Não, isso aqui tá errado. Eu vou precisar do m e vou precisar de um contador. O contador não vai ser o m, vai ser o i aqui. O i vai começar como m, e vai decrementar. O M vai guardar qual que vai ser o meu MMC, tá? Tá ficando bom isso aqui? Não, não tá ficando bom. Vamos fazer diferente. Vamos pegar aqui MMC, começa com M. Então vamos deixar o M como contador mesmo. E aí a gente vai conferir. Será que o M é múltiplo de A e é múltiplo de B? Como é que eu verifico se o M é múltiplo de A? O resto da divisão tem que ser zero.
Se eu pegar então M, fazer o resto da divisão por zero, e se eu pegar o M, o resto da divisão por B, por zero, então quer dizer que o M ele é múltiplo de A e de B, certo? E aí, como o M vai começar no AB e vai voltar, e eu achei um outro múltiplo, quer dizer que esse vai ser o meu novo MMC. Então, o MMC é uma variável que vai acumular, é um acumulador, que vai acumular qual que é o maior múltiplo de A e B que eu achei até agora. E aí, eu vou fazer o M decrementar. Vou fazer o M receber M menos 1. Certo? Então, ele vai pegar aqui MMC. O MMC é o acumulador. Então, repara, eu criei um contador, é o M, ok? O MMC é um acumulador que diz qual que é o maior múltiplo comum que eu já achei. Eu pego esse contador e vou decrementando esse contador. Então, até ele chegar a zero, não pode ser zero, porque se for zero, ele vai dar errado. E aí eu vou decrementando esse cara aqui, certo? Vou decrementando o M. E aí, se ele for múltiplo de A e múltiplo de B, eu atualizo o MMC para ser esse cara e pego um cara menor e verifico se eu tenho um outro cara menor. Você acha que vai funcionar, Pedro? Eu acho que vai. Vamos lá? Tá com fé? Vamos ver. Vamos pegar dois carinhas aqui. Vamos pegar o MMC de 15 e, sei lá, qual? 12. 12. Boa. Deu 60. Funcionando. Vamos pegar outro MMC? Fala aí, o número que você sempre quis saber, o MMC. 21 21 e 14. e 14. 42. Parece que tá funcionando. Vamos pegar outro MMC aí. Não seja modesto, cara. Então, 1137 Isso. e 4.822. 1822. Uh-oh. Opa, tá aí. Calculou. Esse daí é o MMC desses dois carinhas aí, tá? Se duvida, você calcula. Mas você já viu que ele já deu uma enroscada, né? Uhum. Tá, vamos fazer. Será que ele consegue calcular esse? Será que ele vai conseguir? Já não vai. Vai ficar parado aqui. Tá bom? Aí a gente esbarra de novo no mesmo problema que a gente passou ontem. A gente tem um programa, o programa funciona, está correto, mas eu vou ter que mudar ele. Eu vou ter que ser mais esperto do que isso. Eu não posso fazer desse jeito. Quer dizer, eu posso fazer, porque é sempre assim também. Se você vai fazer um programa, o programa ele tem que resolver MMCs de números de 1 até 1000, ele vai funcionar. Sei lá, de 1 até 100, ele vai funcionar, não tem problema. Não é isso. O negócio é que às vezes você não sabe qual que é o tamanho do número que ele vai entrar. E aí você fala, olha, tô fazendo uma situação hipotética. Coloca lá no controlador no controlador do drone, para ele decidir se ele vai para a direita ou para a esquerda, ele calcula o MMC do ângulo do sensor. Aí ele está calculando o MMC do ângulo do sensor para decidir o que o drone vai fazer. Aí você coloca esse código aí para calcular o MMC no drone. Péssima ideia. Antes dele conseguir calcular, ele bate na parede. Então, você não conseguiu. Você resolveu. Esse aqui resolve o problema. Ah, mas professor, mas está resolvendo o problema. Está resolvendo o problema. Mas não está resolvendo o problema da melhor forma possível, tá? Outra coisa também, às vezes não existe forma melhor. Tem problemas que simplesmente não tem como você resolver de forma mais eficiente. O ponto é, conforme você vai ganhando experiência e conforme você vai adquirindo o domínio dos algoritmos e conforme você vai pensando melhor sobre os problemas, você consegue resolver o problema de forma melhor, forma mais elegante, forma mais simples, forma mais direta, forma mais rápida. E isso aí quer dizer que você está se tornando um programador melhor, tá? Uma outra coisa também que é importante comentar é assim, vocês estão fazendo curso de engenharia da computação. Vocês estão fazendo uma porrada de disciplina de matemática, eu imagino. E aí, você fala, poxa vida, eu estou querendo fazer programação e aí o pessoal está me colocando para fazer programa, fazer coisas de matemática, para estudar, sei lá, geometria, para estudar cálculo, para estudar... Para quê? Por que vocês acham que vocês estudam todas essas coisas?
para judiar de vocês, por um acaso? Para que vocês vão aprender esse monte, mas muita mesmo, muita coisa mesmo. Para quê? Porque essas relações são aplicadas a outras, é, digamos, necessidades mais pragmáticas. Por quê? Bem, é por aí mesmo a resposta. É assim, por exemplo, se você não sabe nada sobre MMC, você não sabe nenhuma propriedade sobre MMC ou sobre MDC, você não tem muito o que fazer, cara. Você tem que ficar preso nesse programa aqui. Você pode até tentar resolver esse programa melhor, achar uma maneira de resolver esse programa de forma melhor, começar em vez de começar do maior, eu poderia começar do menor. Eu poderia começar, em vez de começar de A e B, da multiplicação de A vezes B, eu poderia começar do 1 e ir avançando, certo? E parar quando eu achar o primeiro MMC. Isso funciona também, mas não resolveria esse caso aqui ainda. Ficaria um programa melhor, mas não resolveria esse caso. A gente não vai nem tentar fazer isso. Eu estou falando assim, você poderia fazer um esquema onde, ao invés de começar do último, você começa do primeiro, do 1 e vai avançando até achar um múltiplo dos dois e para. Ah, esse programa já é melhor. É melhor. Mas ele ainda travaria desse jeito, da mesma forma quando ele pegasse dois números primos entre si. Ah, tá, isso daí é uma coisa, uma propriedade matemática, certo? E só se você souber as propriedades do MMC e do MDC é que você vai saber isso e que você vai conseguir fazer um programa melhor para resolver esse problema aí, tá? Então, bem, eu não, se você seria mais ou menos assim, se você sabe geometria analítica, vai ter algum problema que você vai conseguir resolver muito rápido. E um cara que não sabe geometria analítica vai ter que resolver na marreta. Por quê? Porque é o que sobra para ele. Ele pode até resolver, mas vai ser uma coisa desse tipo aqui, tá? Então, vale a pena. Às vezes você pode até, tipo, dependendo do que você vai trabalhar, o que você vai fazer da sua vida, você pode nunca usar isso. Por exemplo, eu, sinceramente, uso muito pouco cálculo de matemática contínua, certo? Eu já usei, inclusive, já tive projetos onde eu precisei saber, relembrar como é que faz cálculos, essas coisas todas, mas eu não uso muito no dia a dia. O que eu uso muito é matemática discreta. É um outro tipo de matemática que é matemática discreta, não a matemática contínua. Mas tem gente que trabalha só com matemática contínua e não com matemática discreta, certo? Então tem um pouco disso. Você saber dos dois é uma boa. Ele calculou aqui. Ai, que beleza. Esse daqui é o múltiplo. Esse aqui é o MMC dos dois. Ele conseguiu calcular, tá vendo? Sem preguiça, hein? Muito bem. Tranquilo? Bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos resolver esse problema. Eu vou parar o vídeo e vou recomeçar de novo. E a gente vai resolver esse problema de uma forma eficiente, sabendo, conhecendo coisas que a gente sabe sobre MMC e MDC. Aí a gente já pode falar que a gente está usando um algoritmo para resolver isso, tá bom? Eu só vou parar o vídeo para ele não ficar muito longo e a gente já começa.